Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hugo Cândido aqui da Syscoin e hoje nós vamos bater um papo sobre fraudes no e-commerce. A gente sabe que a fraude no e-commerce é um número relativamente baixo, porém a gente sempre tem que se preocupar com os espertinhos que estão querendo nos dar golpe, não é mesmo? Então vamos lá, vou falar com vocês hoje sobre alguns destaques em relação às fraudes e também no final do vídeo eu separei algumas curiosidades que foi um material que eu peguei lá na ClearSale e eu vou deixar o link aqui para vocês poderem baixar também se quiserem sobre os números da fraude no Brasil. A primeira coisa é a gente entender o que é uma fraude, né? Uma fraude nada mais é do que uma tentativa de roubo, né? A pessoa está tentando colocar ali os dados de uma forma a te enganar para que você consiga mandar esse produto para ela sem que ela pague. E isso, lá de onde eu venho, é chamado de roubo, beleza? Então como é que a gente vai se prevenir desse tipo de situação? A primeira coisa é a gente identificar os tipos de fraude e como que elas podem acontecer. A mais famosa delas é o chargeback, que é o quê? É quando o cliente te compra o produto, ele espera o pagamento ser processado de forma idônea, só que quando você envia esse produto para ele, ele entra em contato com a operadora de cartão e fala: amigão, eu não comprei esse produto, o cartão identifica que isso pode ter sido clonado ou ter sido uma fraude e ele bloqueia ali aquele pagamento. Só que a essa altura do campeonato, você já enviou o produto e possivelmente você vai ser vítima de um golpe. Nossa, mas então não vou mexer com e-commerce, porque afinal de contas eu vou sofrer fraude. Não é bem assim, os números são relativamente baixos e a maioria das pessoas são idôneas. Mas, se isso acontecer, a gente tem que ter algumas atitudes para poder remediar ou às vezes até salvar este produto. Aqui na Syscoin, no ano passado inteiro, nós fizemos 15.664 pedidos e apenas 2 tentativas de fraude. Então, os números do e-commerce são um pouquinho mais altos de fraude, mas a Syscoin tem números mais baixos. Por quê? Porque a gente já está se precavendo com isso. E já pessoas que não estão se precavendo estão com números até mais altos, né? E o que acontece? Nessas 2 tentativas que sofremos no ano passado, em uma delas a gente ainda conseguiu entrar em contato com os correios e bloquear esse produto antes que ele chegasse no destino do fraudador, né? Então, a gente conseguiu recuperar essa fraude. Bom, chargeback, ele sempre vai correr o risco de acontecer e a gente pode se prevenir nele pesquisando e percebendo alguns dados diferentes. Vamos lá, o cliente que ele vai fraudar, ou o pseudo-cliente que vai fraudar, ele tem alguns comportamentos diferentes. O primeiro deles, você pode estranhar quando você tiver uma venda de ticket normalmente mais alto do que o seu ticket médio. Então se você faz vendas ali entre 190, 200 reais, 180, se de repente cair um pedido no seu colo de 898 reais, cara, se preocupe com isso, olhe com mais atenção. Quer dizer que vai ser uma fraude? Não necessariamente, mas as chances começam a ficar um pouco mais elevadas. E aí, além disso, você também percebeu o seguinte: esse cliente nunca fez uma compra no seu site, então ele é um cliente novo, então isso também aumenta a possibilidade. Além disso, você percebeu que ele deixou um número de telefone que você tentou ligar para fazer um pós-venda e ninguém atendeu, né? Ou você percebeu que o IP que acessou a sua máquina, algumas plataformas de boa qualidade vão te dar essa informação, esse IP ele tem uma localização no DF e o endereço é para São Paulo. Então, alguns dados divergentes sempre vão te dar indícios de que aconteceu uma fraude, né? Mas, cara, eu tô fazendo 30, 40, 50 pedidos por dia e o meu volume é muito alto, eu não posso ficar analisando conta por conta. Cara, infelizmente, você vai ter que prestar atenção no que você está fazendo. Existem algumas formas hoje, por exemplo, de contratar a própria ClearSale, que é a empresa que eu citei aqui no começo. Cara, a ClearSale é uma ferramenta que você pode colocar no seu site que ele vai te ajudar, né? A ClearSale hoje ela consegue fazer alguns mapeamentos de comportamento, como esse que eu estou te falando, de forma automatizada e te dizer se esse cara é um possível fraudador ou não, né? Para você ter uma ideia, a base de dados de pessoas que compram na internet, a ClearSale tem conhecimento de 96% desses CPFs. Ou seja, se um CPF XYZ tentou comprar em algum site e fraudou, esse mesmo CPF tentar vir no seu site, ele pode identificar com padrões de comportamento e bloquear essa compra. Então, tem como você investir em ferramenta para se prevenir? Tem como, né? Só que aí vai para ticket médio maior, produtos joias, né? Gente que trabalha com produtos diferenciados. Às vezes 2, 3 pedidos de roupa, talvez não seja interessante você investir numa ferramenta como a ClearSale no momento inicial do seu e-commerce. Talvez quando você começar a faturar mais aí de 100, 200, 300 mil ao mês no seu e-commerce, já justifica um investimento como esse. Até porque o volume de pedidos vai aumentar e aí com isso você vai ficar um pouco mais inviável de ficar olhando pedido por pedido para conferir IP, para ver se deu tudo certo, se os dados batem, tá? Então é um pouco mais complicado. Beleza, uma outra forma, mesmo que o seu volume de venda seja alto, é você aprender a tratar o seu e-commerce assim como uma loja convencional.
Na loja tradicional, né, na loja física, você ganha clientes 1 a 1. A pessoa começa a ir na sua loja, ela gosta do produto, aí depois ela te conhece, você já conhece ele pelo nome. E no e-commerce é a mesma coisa, né? Você começa a perceber padrões de comportamento no seu cliente, ele te compra com uma certa frequência. Então, você começa a conhecer ali quem que é o seu público. Se uma pessoa destoa do seu público, ela já está ali acendendo uma luzinha para que você preste um pouco mais de atenção nessa pessoa, né? Então, a gente nunca vai saber quem são as pessoas bem intencionadas ou as mal intencionadas, mas a vantagem é que a maioria delas são pessoas do bem. Além disso, nós também temos outros tipos de fraude, que muitas vezes elas são pseudo-fraudes. O que pode acontecer? Muitas vezes um filho pode pegar o cartão da mãe e fazer uma compra, né, no seu site. Porque na internet a gente não tem barreiras de segurança como pedir identidade para conferir se o cartão é do titular, ou como, por exemplo, colocar uma senha para autenticar. Isso não existe no e-commerce. Basicamente, com os números ali, você vai conseguir fazer essa compra. Então, se você vende um produto, cara, que hoje são jovens que consomem, vendo games. Cara, se você vende game, a chance de uma fraude dessa acontecer, do menino pegar o cartão da mãe e comprar, é muito grande. A mãe não vai identificar essa compra na fatura de cartão de crédito, ela vai ligar no banco e falar, olha, meu cartão foi clonado. Quando, na verdade, ela sofreu uma fraude dentro de casa. Isso são um exemplo, né, que eu montei um cenário aqui, mas pode acontecer cenários similares a esses. Então, não deixa de ser uma fraude, só que é um problema um pouquinho diferente, né? Então, dependendo do tipo de negócio, ele está mais exposto a passar por isso ou não, beleza? E a outra possibilidade também são fraudes de fato com dados clonados, dados de terceiro. Então a compra ela vai ser lisa para você. Você vai entrar dentro do seu e-commerce, vai estar tudo certo, os dados vão bater, só que essa compra na verdade foi feita por uma pessoa que não é o titular daquele cartão de crédito, né? E essa chance de você pegar essa fraude e evitar que ela aconteça é muito pequena. Mas entretanto, o e-commerce tem uma vantagem nisso, porque você possivelmente se você trabalha com produto físico, né, você vai entregar esse produto. E o fraudador dificilmente vai roubar um cartão e mandar entregar na minha casa. Ou seja, eu sou o ladrão e estou dando endereço. Isso acaba diminuindo essas chances, tá? Diante de tudo isso que eu falei para vocês, o mais importante é o seguinte, fique atento, né? Todos nós estamos expostos a sofrer algum tipo de tentativa de fraude, seja no mundo físico ou no mundo digital. E agora eu vou compartilhar com vocês algumas curiosidades que eu encontrei nesse documento da ClearSale e que me chamaram um pouco de atenção. Vamos lá? Bom, a primeira delas é que as pessoas que têm o hábito de fazer fraude, né, de cometer fraude, eles levam isso como uma atividade profissional. E a gente percebe isso porque a maioria das fraudes vem de aparelhos desktop, ou seja, são pessoas que usam o computador para fazer essa fraude. E a gente sabe que isso vai em contramão ao aumento que está tendo das compras feitas pelo celular e aparelhos dispositivos móveis. Então, quando você tem um aumento de compras feitas por dispositivos móveis, mas a maioria das fraudes são por computador, a gente percebe que existe uma chance grande dessa pessoa fazer isso de forma profissional. Até porque, se você fizer 10 pedidos no e-commerce, tiver que fazer 10 pedidos, você não vai fazer os 10 pedidos pelo celular, você vai fazer pelo computador, porque a sua navegação vai ser mais fluida, né? Então, a gente sabe que quem faz muitas compras seguidas ou navega por muito tempo seguido vai preferir a experiência desktop do que a experiência móvel, beleza? Então, isso é uma curiosidade que me chamou a atenção. E a segunda coisa que eu achei interessante também é que ele fez um rankingzinho aqui de categorias dos produtos mais fraudados. Isso é legal. Então presta atenção, se o seu site estiver nessa categoria aqui, você tem que abrir o olho, beleza? Primeira delas, celulares com 9,61%. Então é uma tentativa de quase 1 para cada 10. É muito, né? Celulares, aparelhos de telecomunicação em geral, tablets e tal, estão todos englobados nessa mesma categoria, beleza? E aí, puxando aí a fila, depois a gente tem games com 6,36%. Eu cheguei a comentar um pouquinho aqui logo atrás no vídeo sobre isso, né? Que às vezes uma tentativa de fraude com o cartão da mãe, aquele cenário que eu montei aqui, isso também tá dentro, beleza? E depois, bebidas. Meus amigos, os ladrões querem beber às nossas custas, então são 5,1% tentativas de fraudes com bebidas, tá? Abaixo disso, eletrônicos em geral com 4,66%. E informática com 4,29%. Esses são o top 5 de categorias. E você vê que desses top 5, 4 deles estão ligados à tecnologia informática. E então, cara, esse é o ramo mais que é alvo de fraude. Então fica ligado que se você estiver dentro desse segmento, você está com grandes chances de sofrer fraude. Curiosamente, aqui na Syscoin a gente teve um cliente que ele chegou a meio que desistir do e-commerce dele porque ele sofreu várias tentativas de fraude seguidas e ele acabou dando uma desanimada. E o segmento dele não deixa de estar fora de tecnologia, mas eram instrumentos musicais e eles sofriam muito golpes em teclados, equipamentos caros, sabe?
Então a gente teve essa experiência aqui mais ou menos no ano de 2016 e agora em 2020 ele retornou com a ideia do e-commerce, com que, cara, muitas coisas avançaram, ferramentas avançaram, a ClearSale está muito melhor, as ferramentas estão mais seguras e agora a gente já está indo aí para o 6º mês de operação sem nenhuma fraude com esse cara. Então muitas vezes é interessante a gente perceber que não é motivo para desistir do e-commerce, vou parar a minha operação por conta disso. Muitas vezes é só questão da gente se precaver um pouco melhor e contratar a ferramenta correta. Beleza? Galera, isso foram alguns detalhes aqui, coisas que eu achei interessante nesse documento. Ele é muito completo e além disso também quem fornece um documento bem interessante é a empresa Conduto, né? Eu também vou deixar aqui escrito o nome deles na descrição com o site. A Conduto, ela é uma empresa que passa também um documento anual sobre fraude bem interessante, tá? Então, resumo da ópera. Fique ligado em fraude, beleza? Pode acontecer, nenhum de nós está imune disso, mas a gente também tem várias maneiras de se precaver. Se você quiser bater um papo sobre como as ferramentas de segurança funcionam, as barreiras eletrônicas funcionam, principalmente na ferramenta da Syscoin, é muito simples. Você bota um comentário aqui embaixo ou você procura nossas redes sociais e procura um especialista da Syscoin. Um forte abraço e até a próxima!